Como o cérebro cria ou destrói sua realidade. Existe uma diferença entre a pessoa que acorda toda manhã já pesada, já preocupada, já antecipando o pior, e a pessoa que acorda em estado de construção. E essa diferença não é sorte, não é circunstância, é biologia. Joe Dispenza passou anos documentando o que acontece no cérebro de pessoas que transformaram suas vidas de formas que a medicina convencional não conseguia explicar. E o padrão que ele encontrou em todos esses casos aponta para a mesma direção. O cérebro não apenas registra a realidade. Entender isso muda tudo. O cérebro humano processa cerca de 400 bilhões de bits de informação por segundo. Mas você está consciente de apenas 2.000. O resto é filtrado, descartado, ignorado. E quem decide o que passa pelo filtro? As suas redes neurais dominantes, os seus padrões de atenção, a sua identidade consolidada. Isso significa que duas pessoas podem estar no mesmo ambiente e viver realidades completamente diferentes. Não porque o ambiente seja diferente, porque os filtros são diferentes. A pessoa que está em modo de sobrevivência, que é o estado em que a maioria vive, tem o cérebro sintonizado para ameaças. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento criativo, pela visão de longo prazo, pela tomada de decisão estratégica, fica literalmente desligado. O sangue e a energia migram para os músculos e para os sistemas de reação rápida. O corpo entra em modo de luta ou fuga. E o problema é que o corpo não distingue uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Toda vez que você revive uma memória dolorosa, antecipa um cenário negativo ou fica ruminando sobre o que pode dar errado, o seu corpo responde como se o evento estivesse acontecendo agora. Cortisol, adrenalina, tensão muscular, frequência cardíaca elevada, o sistema imunológico suprimido. Dispensa isso de viver no passado ou no futuro imaginado, mas nunca no momento presente. E nesse estado a criação é impossível. Você está ocupado demais sobrevivendo para construir. A criação exige um estado diferente. Quando o cérebro está em coerência, quando os pensamentos, as emoções e o estado corporal estão alinhados, algo muda na fisiologia. O HeartMath Institute documentou que o coração, quando em coerência, emite um campo eletromagnético mensurável que sincroniza com o cérebro. A variabilidade da frequência cardíaca se estabiliza. O córtex pré-frontal reativa. O sistema imunológico se fortalece. E nesse estado, o cérebro começa a operar em frequências diferentes, ondas alfa, ondas teta. Os mesmos estados que aparecem em meditadores experientes, em atletas em flow, em pessoas que descrevem momentos de insight súbito. Dispenza documenta que nesses estados, o campo quântico de possibilidades se torna acessível. Isso pode soar abstrato, mas a física quântica é clara. No nível subatômico, a realidade existe como campo de probabilidades até o momento da observação. E o que determina qual probabilidade colapsa em evento real é a intenção e a atenção do observador. Você não está separado da realidade que experimenta. Você é um participante ativo na sua criação. Mas há uma condição. O cérebro só consegue colapsar novas probabilidades quando opera fora do seu programa habitual. Quando você pensa os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções e age da mesma forma, você continua colapsando as mesmas probabilidades. Você continua criando a mesma realidade. Não porque o mundo seja fixo, porque o seu observador é fixo. Mudar a realidade começa por mudar o observador. Dispenza ensina uma prática específica para isso. No estado meditativo profundo, com ordens paralelas e sorgidas as tordas, uma estridade também que sentir the stars ter médica deseja. Não como fantasia, que uma site umbral onde for. Você ativa as mesmas redes neurais que seriam ativadas se o evento estivesse acontecendo de fato. O cérebro começa a construir as conexões que correspondem a essa nova realidade. O corpo começa a responder à química emocional dessa nova versão de você. E aqui está o ponto que a maioria ignora. A emoção tem que vir primeiro, não depois. Não como recompensa quando a situação mudar. Antes, no presente. Com toda a intensidade de quem já está vivendo o que deseja. Porque se você sente gratidão, alegria, liberdade só quando tiver evidências externas para justificá-las, você está esperando que o mundo mude antes de você mudar. E o mundo não vai mudar primeiro. Nunca mudou para ninguém que esperou. A sequência correta é: mude o estado interno primeiro. A realidade externa responde depois. Isso não é pensamento positivo. Pensamento positivo é superficial. Isso é uma mudança profunda na biologia, na química,
na frequência em que você opera. É treinar o corpo a sentir o futuro antes que ele chegue. É usar o cérebro não como arquivo do passado, mas como ferramenta de construção do que ainda não existe. Dispenza documenta pessoas que mudaram resultados de exames laboratoriais, que reverteram condições autoimunes, que transformaram relacionamentos e carreiras. Não porque acreditaram mais forte, porque mudaram o observador, porque saíram do modo de sobrevivência e entraram no modo de criação. E o modo de criação está disponível para qualquer pessoa que entenda como o cérebro funciona e esteja disposta a trabalhar nesse nível. A questão não é se você tem potencial para criar uma realidade diferente. Você tem. A neurociência confirma isso. A questão é se você vai continuar sendo o mesmo observador de sempre, colapsando as mesmas probabilidades, criando a mesma realidade por hábito e chamando isso de destino. Ou se vai aprender a operar o instrumento mais sofisticado que existe, que é a sua própria mente, e começar a construir deliberadamente o que você quer que seja real.